A paz do Senhor, queridos, é um prazer estar nessa conferência abençoada da Igreja Batista Atitude, do meu amigo pastor Josué Valandro. E eu estou muito feliz de estar aqui, está eu e pastor Reuel aqui. Eu não poderia deixar de estar junto com o Reuel, porque essa unção que mistura música e palavra e glória de Deus vai pegar você aí na sua casa, aonde você estiver agora. Eu quero deixar um texto para falar de paternidade. É um assunto que me pega muito por dentro, é um assunto muito poderoso, né, Reuel? A gente tem andado no Brasil e tem visto que esse assunto, a presença de Deus que tem invadido a casa das pessoas nesses dias, né? Mas antes dessa pandemia a gente estava viajando muito o Brasil e a gente tinha visto como as pessoas têm procurado a paternidade de Deus. Querido, Deus é Pai. E Jesus veio nos mostrar isso. Jesus não veio começar uma religião. Jesus, ele veio trazer a revelação de um Pai, porque religião Israel já tinha. E se você ler João capítulo 19, versículo 7, você vai ver que Jesus foi levado por Anás e Caifás a Pilatos e a sentença era, a denúncia era, ele tem que morrer porque ele se fez filho de Deus. Então, o nosso inimigo, ele não tem problema quando você é um evangélico, que você vai só na igreja. O problema do diabo começa quando você se posiciona como filho. Porque filho não vai para a igreja atrás de bênção. Filho não vive por bênção, ele vive por herança. Até porque bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra. Quando você entra na paternidade de Deus, você entende então o que é herança, o que é ser herdeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem um texto maravilhoso em Juízes, capítulo 1, e o versículo 1 que diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro, eu entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, e a herança que me couber por sorte, e pelejaremos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a herança que te couber por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram eles em Bezeque 10.000 homens. Acharam ali também em Canaã Adoni-Bezeque, em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os perseguiram, e o prenderam, e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. E assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram ele a Jerusalém, e ele morreu ali. Esse assunto, Reuel, é muito poderoso, porque fala de Canaã. É tão interessante que a Bíblia diz que Josué morre e eles consultam a Deus e perguntam: quem subirá primeiro a Canaã? Você já se perguntou por que todo mundo queria ir para Canaã? Por que Deus queria empurrar as pessoas para Canaã? Se você ler Gênesis capítulo 11, versículo 31, você vai ver já Deus conduzindo o pai de Abraão, Terá, para Canaã. Por que Deus queria levar eles para Canaã? Porque Canaã não tinha paternidade. Canaã tinha um rei chamado Adoni-Bezeque, um mutilador, que fazia o quê? Invadia as nações, tomava as nações, amputava o dedão dos pés e das mãos dos reis e colocavam eles a comer migalhas debaixo da sua mesa. Canaã não tinha paternidade. Agora, por que Canaã não tinha paternidade? Canaã foi uma terra amaldiçoada por Noé. Se você olhar no capítulo 9 de Gênesis e o versículo 20 ao versículo 29, você vai ver que quando Noé sai da arca, ele planta uma vinha. E a Bíblia diz que ele planta uma vinha, e a Bíblia diz que ele bebe do seu fruto, e ele se embriaga. E Cão, então, entra na tenda e vê seu pai nu, e sai zombando do pai, e conta aos seus irmãos, porque viu seu pai nu. Quando Noé se recupera da embriaguez, ele descobre o que fez Canaã. Então ele amaldiçoa, ele diz: maldito seja Canaã. Ele diz: servo de servos seja Canaã. Agora eu pergunto, ser servo é maldição? Não, mas ser servo de servo é escravidão. Então já é maldição.
Canaã não tinha paternidade, estava debaixo de uma maldição. Noé naquele dia amaldiçoou 30% da terra. E por isso Canaã precisava de paternidade. Por isso Deus queria levar Terá para ir para Canaã. Como Terá não entendeu e ficou em Harã, Gênesis capítulo 11, versículo 31, Terá ficou em Harã. E a Bíblia então diz que Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Deus diz a primeira coisa para Abraão: sai da tua parentela, sai da tua casa e sai da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Por quê? Porque toda paternidade que não dá destino perderá os seus filhos que têm propósito. Era necessário a restauração de Canaã, porque Canaã estava debaixo de uma maldição. Canaã foi uma terra amaldiçoada por Noé. Agora, isso é muito terrível ter que falar disso, mas é obrigado a falar disso. Se você ler o livro de Mateus, no capítulo 1 de Mateus, na genealogia de Jesus Cristo, está escrito assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e ali por diante. Perceba, se é o livro da genealogia de Jesus, por que Noé não consta nesse livro? Ou seja, Deus não recomeçou o mundo com Noé? Deus recomeçou o mundo com Noé, mas não recomeçou o plano com Noé. Por quê? Porque Noé amaldiçoou o seu filho Cão. E Deus não pode reconhecer uma geração que amaldiçoa seus filhos. Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa seus filhos. Por isso, Noé não consta na genealogia de Jesus em Mateus. Se você for na genealogia de Jesus em Lucas, no capítulo 3, você vai ver que o nome de Noé está lá. Porque lá Noé consta como filho, mas não como pai. Ou seja, esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. Deveria ser filho de Noé. Por que Deus recomeça o mundo com Noé, mas não recomeça o plano com Noé? Recomeça o plano com Abraão. Porque Noé amaldiçoa seus filhos. Por favor, irmãos, queridos pastores, pregadores, pais de família, não amaldiçoe a próxima geração. Você está aqui para dar continuidade. Você é como Deus nos ensinou. Deus é geracional, Reuel. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. Ele sempre toca as gerações. Você está me entendendo, querido? Então, é necessário enviar paternidade para Canaã. Por isso Deus começa o plano em Canaã, que hoje então é Israel, né? E Jesus veio para quê? Jesus veio para isso, para selar a paternidade de Deus. Jesus não disse eu vou para o céu, ele disse eu vou ao Pai, não é? Ele disse eu vou ao Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Jesus não diz ninguém vai a Deus, porque muitas religiões levam você a Deus, mas só Jesus leva você ao Pai. Então o que Jesus veio fazer? Ele veio revelar a paternidade de Deus. E fica mais fácil revelar a paternidade de Deus se você está numa igreja que tem pai, que tem mãe espiritual, que tem pessoas ali que não olham para você como números, não olham para você como cédulas, mas olham para você como pessoas que precisam ser cuidadas e conduzidas. Isso é a paternidade de Deus. Por isso que toda criança criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. Toda criança que é criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. Por quê? Porque o pai, ele gera 3 coisas para o filho: proteção, direção e limites. Todas as crianças criadas sem pai, ela tem dificuldade de proteção, de direção, não tem senso de direção e muito menos de limites. Então eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, a paternidade de Deus invadindo você agora, em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje você vai chamar ele de Abba, Abba, papaizinho, meu papaizinho, amém? E você não vai mais na igreja na fila da bênção, você vai entrar na fila do propósito, amém? Você vai olhar para Deus como pai. Deus é seu pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem subirá primeiro a Canaã? Quem subirá primeiro? Quem vai restaurar uma terra sem paternidade? Irmãos, hoje nós temos tantas igrejas no Brasil, tantos estados no Brasil, tantas famílias no Brasil, mas muitos lugares ainda não entenderam a paternidade de Deus.
Muitos lugares ainda não compreenderam quem Deus é. Por quê? Porque Jesus é que mostra esse caminho, Reuel. Sim. Jesus é que mostra esse caminho. O caminho da paternidade, quem mostra é Jesus. Eu louvo a Deus por essa palavra. Eu louvo a Deus por essa oportunidade me dada pela Igreja Batista Atitude. Aleluia. Nós oramos então junto com vocês para que a paternidade de Deus se levante. Agora veja bem, quem restaura Canaã? Eles consultam ao Senhor. E o Senhor diz quem restaura. O Senhor diz, eles perguntaram, quem subirá primeiro a Canaã? Eles consultaram o Senhor. Não foi uma busca sem direção. E o Senhor disse, Judá subirá primeiro. Quando o tabernáculo era desmontado, Judá era a primeira tribo que saía na frente, puxando o caminho. Judá fala de louvor, fala de adoração. Aí Judá diz, tudo bem, eu vou, mas Simeão vai comigo. Ele consultou seu irmão Simeão. Ele disse, Simeão, vão comigo, e a herança que me couber por sorte eu reparto com você, e a herança que te couber por sorte você reparte comigo. E Simeão disse, eu vou. E aí você vê aqui Judá e Simeão dando os primeiros passos para chegar em Canaã. Simeão foi um dos filhos de Lia, e quando Simeão nasceu, Lia disse assim, agora me ouviu o Senhor. E nasce então Simeão. Simeão fala de oração, fala de intercessão. Então deixa eu fazer um trocadilho aqui com você, uma simbologia aqui com você. Quem vai subir para restaurar uma nação sem paternidade? Quem? A adoração e a intercessão. Judá e Simeão vão juntos. Amém? Amém. Judá e Simeão vão juntos. Eles vão juntos para tocar Canaã. Por isso que todo adorador ele tem que ser um intercessor. E todo intercessor tem que ser um adorador. Todo adorador que não intercede, irmão, ele só exibe o seu lado artístico. Ele só exibe o seu lado, a sua performance artística. Porque ele adora, mas não intercede. Ou seja, a sua adoração constrói um altar, mas não tem fogo nesse altar. Então todo adorador que não intercede, ele só manifesta o seu lado artístico. E é perigoso, porque ele pode trabalhar mais na exibição do que na manifestação. E todo intercessor que não adora, ele vira místico. Só vê demônio em tudo, Reuel. Não vê Deus em nada. Não vê Deus em nada. Não, querido. Por isso que o intercessor tem que ser um adorador. E o adorador tem que ser um intercessor. Quando eles chegarem em Canaã, quem é que estava reinando em Canaã? Adoni-Bezeque. Quem era Adoni-Bezeque? Um rei mutilador. Um rei que amputava o dedão das mãos dos reis. Para que ele amputava o dedão das mãos dos reis? Para que o rei não conseguisse mais lutar, porque ele não conseguia mais pegar a espada. Tenta segurar alguma coisa com esse dedão, você não consegue, porque ele que traz constância, firmeza para o corpo. E ele amputava esse dedão para que esses reis não conseguissem mais pegar uma espada para lutar. E ele também amputava o dedão dos pés. Para quê? Você sabia que se você amputar o dedão dos pés, você tem que reaprender a andar? Porque quando você faz esse movimento assim de passar de um pé para o outro, é o dedão que equilibra o corpo. Então, aqueles reis eram mutilados para perderem o equilíbrio e para não conseguirem mais lutar. E eles eram colocados de uma forma humilhante debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. A palavra Adoni-Bezeque significa Deus, ou melhor, Senhor da massificação. Senhor da massificação. E sabe o que eles fazem? Eles colocam Adoni-Bezeque para comer. Adoni-Bezeque coloca os reis para comer debaixo da mesa. Jesus deixou claro que quem come debaixo da mesa não é os filhos, é os cachorrinhos. Quem come na mesa é os filhos. Amém? Nós somos filhos de Deus. Adoni-Bezeque fala de uma liderança mutiladora, de uma liderança que não prepara os filhos para governar, que não permite que ninguém guerreie no rebanho. Lembra quando Paulo, eu quero terminar aqui, lembra quando Paulo circuncidou Timóteo? Timóteo não era uma criança de 8 dias, querido. Timóteo era um homem formado. Imagina, Paulo pegou, é como se ele dissesse assim, Timóteo, baixa as suas calças aqui. Ele teve que tocar no órgão genital de Timóteo, pegar uma faca de pederneira, uma faca de pedra, e cortar a pele do prepúcio do órgão genital de Timóteo.
E aqui eu aprendo sobre paternidade porque quem realmente é meu pai espiritual? É aquele que toca na minha intimidade, mas não me castra. Aquele que toca na minha intimidade e me prepara também para reproduzir no rebanho. E quem é meu filho espiritual? É aquele que me permite tocar na sua intimidade. Me deixa ajudar com o seu casamento, me deixa ajudar com os seus negócios, me deixa servir. Isso é paternidade. A Bíblia é um pai e filho trabalhando juntos, aonde o pai diz, ouça o meu filho, aonde o filho diz, a glória do pai, aonde o pai diz, o meu filho é uma benção, aonde o filho diz, meu pai é que é o cara. Então aqui, pai e filho trabalhando juntos, nós declaramos sobre essa nação, que nós não teremos paternidade mutiladora, teremos uma paternidade que vai circuncidar e dar destino aos filhos das próximas gerações. Nós declaramos isso para a glória de Jesus. Amém, Reuel? Glória a Jesus! Entendemos que existe uma ligação de honra, amor e principalmente de direção com a nossa igreja.